bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Ligar, aqui do Grupo Alloy Meet. Meu nome é Kemily, eu sou psicóloga, sigo na minha área, porém aqui no grupo eu faço parte do RH. Hoje eu trouxe como convidados a Cris e o Gustavo. Antes deles se apresentarem, eu quero convidar todo mundo a acompanhar as nossas redes sociais. E o tema de hoje que vai ser discutido é como reestruturar um RH do zero. Então, Cris, Gustavo, sejam bem-vindos. Vou pedir para que cada um se apresentem, né, um pouquinho para todo mundo entender o que cada um faz, quem é. Show. Bom, eu sou a Cristiane, eu tenho algumas formações, né? Então, minha primeira formação é em técnico e administração, eu tenho formação superior em recursos humanos, algumas pós-graduação aí voltada para desenvolvimento de pessoas, então neurociência e desenvolvimento, gestão estratégica, pessoas e liderança e coaching, e também psicologia organizacional, mas eu sou uma estudiosa por natureza, então todo curso, tudo que tem aí por aí, eu acabo me envolvendo para estudar um pouco mais. Tá sempre buscando uma coisa, Exato. Né? Legal. Gustavo? Bom, primeiramente, um oi aí pro pessoal que assiste a gente. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui como convidado de vocês. Me chamo Gustavo, tô aqui no Grupo Alloy Meet há mais ou menos um ano, atuando aí na área de RH também. Estudo algo que não é muito comum no RH, que eu estudo análise e desenvolvimento de sistemas, mas está sendo uma experiência muito legal, e é isso. Legal. Então, para começar, eu vou fazer, né, uma pergunta que eu acho bem relevante. Cris, o que é um RH estratégico? Bom, antes de eu falar o que é um RH estratégico, é o que ele não é. Ele não é um RH operacional, né? O RH operacional é aquele RH que só pensa em contratação e demissão de colaboradores, né? Então, o RH estratégico, ele foca principalmente em desenvolvimento de pessoas, em estratégia da organização. Então, um RH estratégico, ele acaba atuando, né, em todas as frentes de negócio. Então, por exemplo, a minha posição aqui no Grupo Alloy Meet como Head de RH, eu acabo flutuando em todas as unidades de negócio, né? Porque nós somos uma holding, né? Legal. Então, influenciando, né, gerenciando pessoas, aumentando engajamento, melhorando a nossa cultura, clima organizacional, marca empregadora, trazendo mais produtividade e dados, né? Então, o RH estratégico, ele traz dados para ser discutidos como negócio, né? Então, dados de indicadores, de KPIs, né, de sustentabilidade do negócio. Legal. Esse, então, RH estratégico foge um pouco, né, de agências, né, de emprego, a forma como trabalham, né? A agência de emprego, ela acaba focando mais em recrutamento e seleção mesmo, né? Então, tem algumas agências de emprego que ela também traz um pouco desse viés de consultoria, de trazer e tudo mais, mas ela não traz a parte do RH estratégico. Para você ser um RH estratégico, você tem que estar dentro da unidade de negócio, você tem que conhecer as unidades de negócio. Então, eu como head, eu tenho que conhecer quais são os produtos que a gente oferece, quais são as frentes de negócio que a gente atua, não somente de negócio que a gente oferece, mas comercialmente mesmo falando, né? Para quando a gente buscar, inclusive você como psicóloga, buscar um profissional no mercado, a gente saber onde esse profissional vai se encaixar, não somente tecnicamente, mas também com as soft skills, né? Para poder saber se ele se encaixa dentro da nossa cultura, se encaixa dentro do nosso clima organizacional, se vai dar continuidade no clima e no ambiente que nós temos também de trabalho aqui e de produtividade, né? Que acaba gerando mais entregas pra gente, né? Legal, Cris. E o que o RH oferece para uma empresa? Oferece tudo, né? Então, uma empresa, ela é dividida entre processos e pessoas. Uma empresa que não tem processos definidos e ela não tem pessoas engajadas, né, realmente capacitadas, profissionais realmente para trazer resultado, é uma empresa que ela tá fadada ao fracasso, né? Porque tudo que a gente começa que não tem um engajamento mesmo de desenvolver tudo aquilo, né, de ter o processo definido, principalmente da gente pensar que as pessoas podem entrar e ficar por um período curto dentro de uma empresa. Então, essa é a maior grau de importância, por exemplo, de processo definido dentro de uma empresa, porque eu não posso estar vinculado somente a mim. Então, por exemplo, na minha área, tudo que eu faço, eu deixo como se eu fosse sair amanhã e alguém pudesse sentar na minha posição e falar aqui, pode continuar. Acho que o Gustavo pode até falar um pouquinho mais disso, né?
Mas, inclusive, quando eu ensino, né, Gu, eu acabo trazendo isso pra eles, né? De faça sempre pensando que outra pessoa pode chegar e assumir a posição. E não é no intuito de, tipo, Gu, você corre risco de você ser mandado embora. Mas não, Gu, você precisa compartilhar o que você faz, o conhecimento que você tem, principalmente dentro da organização, para que uma pessoa de fora venha e se sinta integrada à cultura, ao negócio e entenda também aquilo para que possa fluir mais para a empresa, né? Legal. E já entrando nesse assunto, né, como estava o RH aqui do Grupo Aloy Mitty antes da chegada da Cris e como ele se encontra hoje? O RH, antes de eu chegar aqui, era um RH 100% operacional, né? Então, era um time também um pouco mais curto mesmo, por conta das atividades operacionais. Então, era um RH que fazia contratação, demissão e folha de pagamento. Ponto, certo. Basicamente isso. Então, não tinha essa interface com todas as nossas unidades de negócio. Então, com a minha vinda, eu trouxe o Gustavo para poder vir trabalhar dentro do time e eu comecei a fazer toda a implantação de todos os processos que o Gustavo acabou acompanhando bastante, assim, comigo, todos os processos do RH. Então, como eu já cheguei aqui e nós já tínhamos missão, visão e valores extremamente definidos e propósito bem definidos, o meu trabalho ele acabou sendo um pouquinho mais fácil, porque legal. Essa é a base de eu começar a estruturar um RH do zero. Então, para quem quer estruturar um RH do zero, missão, visão e valores tem que estar em dia, tem que estar ok, tem que ser bem definido e a empresa precisa saber qual que é o propósito que ela tem no mercado. É o propósito que ela dá para os colaboradores que trabalham diretamente com ela. Legal, Cris. E como é que começou, né, quando despertou esse seu interesse de trabalhar com o RH? Eu comecei a atuar numa agência de emprego há um pouco mais de 13 anos atrás. Eu comecei a trabalhar numa agência de emprego e eu entrei como recepcionista. E em pouco tempo como recepcionista eu recebi a oportunidade para ir para o processo de seleção e depois logo em seguida eu já entrei na parte de gestão da agência e afins. Então era uma agência pequena, então eu respondia diretamente para o dono e ele foi me dando oportunidades, então, e foi me incentivando de ir estudando também. Então foi onde despertou a minha paixão pelo RH. Então eu tirei, em pouco tempo eu acabei saindo daquilo de recrutamento e seleção e comecei a entender um pouquinho mais de gestão, né? Então trouxe um pouquinho da minha administração também de emissão de nota, cobrar cliente, visitar cliente, né? Que é um pouquinho que eu também faço aqui, tendo essa interface aí um pouquinho comercial também. Legal. Gu, me fala o que você faz, né, aqui no Grupo Aloy Mitty, como é que tá sendo para você trabalhar, né, numa holding? Bom, começando pela segunda pergunta, né, que você fez. Trabalhar numa holding é uma loucura, né, porque você trabalha com diversos tipos de pessoa, né, desde a pessoa mais simples até a pessoa com mais estudo, mais sabedoria, o que acaba às vezes dificultando um pouco o nosso processo de seleção, né? Mas assim, é uma experiência muito legal, porque você vai conhecendo vários ambientes, você vai se aprofundando, né? Por exemplo, vamos fazer um processo seletivo de um developer, por exemplo. A gente tem que estudar as ferramentas com que ele trabalha para que a gente consiga entrevistar ele da melhor forma, a gente consiga trazer o melhor profissional. Trabalhar na RH de uma holding assim, como eu disse anteriormente, é uma loucura, mas também traz um aprendizado rápido, né? Muito rápido, te prepara assim, para grandes oportunidades, para evolução muito rápido, né? Te traz um peso. Uma bagagem. É uma bagagem, né? Exatamente. Gu, você não... Olha, eu já atravessei, né? Ô, Gu, você nunca trabalhou numa empresa que tem um RH operacional, embora aqui no Grupo Aloy Mitty você acabou sendo direcionado para uma das nossas unidades de negócio que trabalha com muita vaga operacional, que é a vaga de facilities, que apesar de parecer ser fácil, não é fácil, é difícil pra caramba, principalmente na retenção de talentos, né? Que é onde a gente tem bastante dificuldade. Mas como que é pra você já ser inserido dentro de um RH estratégico que é mais difícil, mas que ele acaba agregando muito mais conhecimento e você tem que ter um pensamento bem mais acelerado de aprender tudo ao mesmo tempo?
loucura. De novo, vou dizer de novo, loucura. Mas desde o início, para o pessoal entender um pouquinho, a Cris me trouxe para trabalhar na holding inteira, né? Com todas as vagas, e aí depois eu fui designado para trabalhar diretamente com a Facilities. Como a Cris falou, acaba sendo mais difícil às vezes por conta do turnover, achar talentos assim, mas em todo o tempo, a Cris como gestora estratégica vem preparando a gente, veio preparando o time. Nós sempre ali atuando em recrutamento e seleção, departamento pessoal, tudo junto. Então, acho que foi bem mais fácil assim com a sua gestão, que você já veio preparando a gente desde antes, para que a gente já se tornasse estratégico de uma vez, assim, mesmo estando no operacional. Quem vê de fora acha meio loucura, né? Porque eu tenho uma visão de gestão de que eu quero que a maioria das pessoas sejam generalistas. Então, você pode ter uma especialidade que você tem um forte maior, mas é importante você acabar flutuando um pouquinho de tudo, porque na neurociência mesmo, eu acabei aprendendo um pouquinho disso, que vai morrendo neurônios nossos, né? Então, a gente acaba perdendo um pouquinho dos neurônios, mas para eles nascerem novos, e esses novos serem tão bons quanto aqueles que morreram por conta da idade deles, a gente precisa continuar se desenvolvendo. E esse é um dos meus maiores estímulos para continuar estudando, sabe? Buscar mais conhecimento para que novos neurônios nasçam e eu continue não emburrecendo, né? Então, aquela sensação de que, nossa, eu tô emburrecendo, é exatamente para isso. Eu vou te perguntar a mesma coisa, Kemi. Você já trabalhou no RH 100% operacional. Sim. Então, quando você veio para cá trabalhar com a gente, foi uma das coisas que a gente conversou a respeito de você acabar flutuando nos dois. Como que é para você hoje ter essa viradinha de chave aí de cabeça, né, de um RH operacional para um RH estratégico? É loucura também, como o Gu disse, né? Eu trabalhava num RH bem operacional, Facilities, né? E entrar numa holding já foi, assim, algo diferente. Putz, o que é uma holding? O que faz? Quais são, né, os segmentos de cada cliente, enfim, de cada empresa? E quando eu entrei, né, estar sob a sua gestão, me dá completa luz, né, no meu desenvolvimento profissional, né? Então, assim, o RH operacional, né, a parte operacional, realmente tudo muito robozinho, né? Sempre a mesma coisa e acaba, né, deixando, né, um pouco a desejar, e já ser inserida, né, no meio do fogo do parquinho para o RH, né, da sua gestão, né, o que você tem a ideia, assim, é uma virada de chave super relevante para mim, é algo que eu sempre busquei, né, principalmente o meu desenvolvimento na área de RH, e assim, para mim está sendo ótimo, eu estou adorando, né, e eu vejo que esse caminho tem vários viés, assim, que eu possa estar indo, né. Claro que eu tenho muito a aprender, eu sei que você vai nos ensinar, né, porque você tem, né, essa missão, né, de desenvolver pessoas, né, então acho isso muito legal. Eu só queria até fazer um comentário, até para quem está nos assistindo, né? Então, algumas pessoas quando olham de fora, né? Um RH que tem muito assistente, que tem muito auxiliar, que tem muita pessoa que está começando carreira, qual que é o primeiro pensamento que você passa na sua cabeça? A empresa não tá pagando legal, a empresa tá pagando mal, porque só tá contratando gente que tá começando a carreira agora. E não é isso. Às vezes é estratégia. Então, por exemplo, no meu caso, é estratégia minha ter isso. Porque, como você falou, a minha missão de vida é treinar e desenvolver pessoas. Então, para mim, faz mais sentido eu acompanhar, pegar na mão. E o Gustavo começou como auxiliar, o Gustavo hoje tá como assistente, né? E o intuito é só realmente crescimento mesmo profissional, de eu pegar na mão e de inserir. Então, eu acho muito importante a pessoa passar de um estagiário, um auxiliar, um assistente, porque quando você chega numa alta gestão, você não vai executar atividades que você fazia quando você estava na base. Então, para você chegar, para você implementar um RH estratégico e tudo mais, então tem muitos gestores hoje de RH que não passaram escadinhas. Então, se não passaram todas essas escadinhas, quando chega lá no topo, fica refém de quem está abaixo,
ou não sabe o que está fazendo, né? Então acaba se perdendo um pouquinho mais. Eu queria até só mencionar um pouquinho assim, tudo que eu fiz de lá para cá para a gente se transformar no que a gente chegou hoje com quase 1 ano, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, baseado na missão, visão e valores, é desenvolver hoje passar para um modelo de gestão de competências. Então, os colaboradores hoje, eles são contratados com o modelo de gestão de competências. Então, eu fiz um trabalho, né, junto com um time de RH que estava comigo, né, o Gustavo também acompanhou comigo, de desenvolver quais são as competências essenciais do grupo como um todo, né? Então, eu destrinchei mesmo missão, visão e valores, isso é passo 1 para o RH estratégico. Olha as dicas da Cris, eu destrinchei com missão, visão e valores da empresa, definir quais são as competências essenciais e ela é meu norte. Ela é meu norte para avaliação de desempenho, ela é meu norte para poder fazer pesquisa de clima, ela é meu norte para gestão de cultura, ela é meu norte para employer brand, ela é meu norte para tudo. Por quê? Eu preciso entender quais são as competências que eu estou buscando, porque a maioria dos profissionais, eles não são desligados por conta de comportamento, conhecimento técnico. Sim, é comportamental. É Real. 100% comportamental, né? Então, é mais importante pra gente buscar pessoas que atendem o comportamental do que o conhecimento técnico. Conhecimento técnico, eu consigo pegar na mão do Gustavo e falar, bora ali, Gustavo. Vamos vou aprender. sentar, vou te ensinar se você tiver interesse. Se ele também não tiver interesse, não adianta. E é no comportamental que a gente acaba avaliando isso, né? Então, tem alguns passos. Então, primeiro passo, montar a missão, baseado na missão, visão e valores. Quais são as competências essenciais? Segundo passo, fazer todas as políticas e procedimentos do departamento ou da empresa, seria o ideal, mas a gente não vai falar só de RH, mas do departamento. Então, como funciona o recrutamento e seleção? Passo a passo. Do que é, como funciona, para que se eu pegar aquele procedimento, eu faça, Gustavo, faça do mesmo jeito, para a gente ter uma padronização daquilo que a gente está fazendo. Relacionado a DP, a mesma coisa. Relacionado a DHO, tudo a mesma coisa, então desenvolver tudo isso. Em base nisso, a gente desenvolver tudo personalizado para a empresa. Então, como que é uma avaliação de desempenho, baseado nas competências, trazendo também a parte de desempenho dos colaboradores, que também é importante, as entregas, né? Afinal de contas, a competência, ela ajuda a entrega a ser realizada, mas a gente precisa mensurar também a entrega realizada final. E no final de tudo isso, quando tiver tudo prontinho, a gente ia acompanhando e trazendo só melhoria, trazendo bastante endomarketing, né, Gustavo? Para fazer com que as pessoas tenham mais vontade de trabalhar aqui dentro, mais vontade de realmente de chegar e falar com um amigo, com um vizinho. Olha, eu trabalho numa empresa bacana, o clima lá é legal, lá eu tenho isso, lá eu tenho aquilo. Não visando somente dinheiro, porque as pessoas hoje são muito carentes de comportamento. Acho que você traz isso bastante de consultório também, né, Kimi? Com certeza. Então, as pessoas são muito carentes mesmo, né? Então, a gente como RH, né, a gente precisa ter essa visão humana realmente, né? De entender que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua forma de aprender, cada pessoa tem sua forma de fazer uma entrega e não necessariamente a minha entrega é a ideal. De repente, a sua entrega, que pode ser mais lenta ou mais rápida que a minha, vai chegar no resultado, às vezes, melhor do que o meu, que chegaria, né? Então, no RH estratégico, o maior foco meu é buscar líderes que se adequem ao nosso modelo de competência, respeitando o limite do outro, respeitando a limitação que cada um pode trazer e as diferenças que cada um pode trazer, né? Então, todo o nosso time de liderança do Grupo Alignment, eles acabam seguindo a mesma linha, mantendo a nossa cultura forte, trazendo tudo isso que eu acabei de falar pra gente. Ótimo, que legal, que legal. Bom, eu queria então agradecer, né, Cris, Gu, pela presença de vocês. Essa primeira entrevista de muitas, né, que vamos ter. Foi bem legal, foi bastante interessante, né? RH estratégico é um tema, né, que é pouco abordado ainda, né? Então, foi, nossa, ótimo. Gostaria de agradecer, né, a cada um que parou para assistir o nosso podcast e gostaria novamente de convidar todo mundo a nos seguir nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez, Cris, muito obrigada. Gente, obrigada, Kimi. Obrigada, e é isso, até a próxima. Até a próxima.